Estamos ao vivo em mais um Profissão Assessor de Juiz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui hoje, que reservou um tempinho, isso já te diferencia da maioria dos bacharéis por aí que não estão em busca de uma qualificação, em busca de evolução profissional, em busca de novas oportunidades para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Então sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de ter vocês por aqui em mais um Profissão Assessor de Juiz. Desde 2021 a gente faz esse treinamento e mais de 50 mil pessoas já passaram por eles. E assim, a gente, desses 50 mil, vários se tornaram alunos e posteriormente vários ingressaram na assessoria de juízes, de desembargadores, de promotores de justiça. Então é sempre uma grande satisfação poder levar conhecimento, levar informações seguras para cada um de vocês. Perfeito? Só para que a gente entenda e alinhe alguns pontos, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, escreve 10 aqui nos comentários, eu tenho um retorno aqui na minha frente, eu vou entender se está tudo certo com o meu áudio e com o meu vídeo, tá bom? No mais, eu quero te conhecer melhor, escreve aqui no chat também de onde você está me assistindo. Sempre em todos os treinamentos, várias pessoas de vários locais do Brasil passam por aqui. E eu quero saber de onde você está me assistindo agora, coloque aqui o seu estado, a sua cidade. É sempre bacana entender que o Brasil inteiro está acompanhando essas novas oportunidades que surgem dentro do direito. Tá bom? Tô vendo que a galera já está falando 10 aqui nos comentários. Show de bola. Áudio ok, vídeo ok. E como eu respeito o seu tempo e quero trazer informações relevantes, já vamos iniciar aqui agora o nosso treinamento, o Profissão Assessor de Juiz. E o que você pode esperar, né, desse treinamento? Informações seguras, porque se a gente dá um Google por aí, pode ser que as informações não sejam tão seguras. Hoje você vai ter informações de quem vive isso pelo menos nos últimos 4 anos, ok? Então informações seguras e um passo a passo de como você pode fazer para sair do absoluto zero e ingressar dentro de um gabinete de juiz, tá bom? Com os seus próprios méritos, com o seu próprio conhecimento, sem respeitar, sem levar em consideração opiniões de pessoas que sequer sabem do que estão falando quando falam sobre assessoria de juiz, tá bom? Por que, Paulo, você está falando isso? Porque a gente vai ouvir muito por aí que para ser assessor de juiz precisa de ter amigo, é só por indicação, tem que ter amigo na política, tem que ser amigo do magistrado, e não é verdade isso. Eu vou mostrar para vocês do início ao fim aqui o porquê que não é verdade isso, tá bom? Então, essas são as informações que vocês terão aqui dentro do Profissão Assessor de Juiz. E mais, nós vamos revelar para você de fato um passo a passo. Então, é muito importante que você esteja em todas as aulas, porque elas são como um quebra-cabeça, que ao final você vai ter todas as informações que você precisa para avançar com a assessoria. E a assessoria, como a gente vai falar um pouco mais à frente, é um cargo que mudou a minha vida. Eu estou desde 2013 na assessoria de juiz, hoje estou como assessor de desembargador, e tudo que eu construí foi em virtude deste cargo, tá bom? E eu quero contribuir na sua jornada, eu quero colaborar na sua jornada para que você também tenha essa mesma experiência, esse mesmo benefício que eu tive. Perfeito? Combinado? Só que eu queria falar um pouco com vocês sobre o Instituto em Prática, né? O Instituto em Prática ele foi fundado lá em 2021 por mim, pela doutora Patrícia e pelo desembargador Hilton Miller, com o intuito de levar a qualificação prática para bacharéis em direitos que queriam ingressar na assessoria de magistrado, mas não tinham conhecimento adequado, não sabia como eram os processos seletivos, não dominava os atos judiciais. Então, de lá para cá, a gente já formou centenas de alunos e hoje nós temos o privilégio de dizer que dentro de todos os tribunais do Brasil, nós temos um de nossos alunos. Então, é um método que a gente criou, que já foi validado, que você vai aprender durante os 4 dias deste treinamento. Perfeito? Então, somos uma empresa séria, preocupada com a verdade e que entrega conhecimento prático. Por isso, o nome Em Prática, que, se você parar para levar o pé da letra, se chama Na Prática. Perfeito? Combinado? Vamos seguindo? Show de bola! Estou vendo que tem muita gente aí de todos os lugares do Brasil. Que felicidade, viu? Que felicidade receber vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Assessoria de juiz. Assessoria é muito pouco disseminado na faculdade. Se você que está me assistindo aqui agora, escreve nos comentários. Durante a faculdade, você ouviu falar sobre assessoria de juiz? Porque o que acontece tradicionalmente? Acontece que só se fala em concurso público ou advocacia tradicional.
me recordo, eu passei por isso. Eu me formei lá em 2013. E na minha época eu queria ser delegado de polícia, ou nossa, se eu não passar no concurso, eu quero passar na OAB e começar a advogar em algum escritório grande. Enfim, eu não tinha ainda no radar essa possibilidade de me tornar um assessor de juiz. Como ninguém falava, eu não conhecia e minha vida seguiu normal, como pode estar acontecendo com você hoje, ok? Mas é uma grande oportunidade que a maioria dos tribunais não precisa de concurso, não precisa sequer de prova da OAB, de carteira da OAB, e você vai adquirir prática jurídica e vai ser remunerado enquanto estuda. É isso mesmo, nós vamos conversar detalhadamente sobre isso, mas a assessoria de juiz é um cargo que você lida diariamente ali com doutrina, com jurisprudência, com aplicação em casos concretos, ou seja, você está estudando e se atualizando diariamente, o que vai contribuir para todos os outros segmentos, né? Se você for um concurseiro, vai contribuir para o seu concurso. Se você for aí um advogado ou quer de fato advogar, vai contribuir também porque você vai entender os bastidores de um juiz, de um gabinete, né, do processo decisório. Então é muito bacana este cargo. Perfeito? E eu acredito fortemente que você também já passou por essa situação. Ou você, antes de se formar, perguntava: o que eu vou fazer depois que eu me formar? Ou você já está formado há algum tempo, e se sente perdido, se sente desvalorizado, se sente inseguro, insegura. O que eu vou fazer agora? Quais são as minhas opções? Será que eu vou ter que sair do direito? Será que eu vou ter que buscar uma renda em alguma outra profissão, em alguma outra atividade? E por que a gente pensa às vezes nisso? Porque nós não temos o conhecimento adequado ou nós não exploramos todas as alternativas que nós precisamos. Essa é a grande verdade. Então, muitos se preocupam que quando eu me formar, eu vou fazer o quê? Eu estou formado e eu comecei ali na advocacia, eu estou no concurso, e eu vi que não é para mim, não quero isso. Está tudo certo, está tudo bem. Advocacia e concurso não são as suas únicas opções. Por quê? Por que você está falando isso, Paulo? Porque você ficou 5 anos estudando, você investiu dinheiro, você investiu tempo, energia, e hoje você talvez está frustrado profissionalmente. Talvez hoje você está buscando uma possibilidade, porque talvez nem o mínimo você está conseguindo dentro do que você está fazendo atualmente. E não é nenhum demérito, nenhum desperdício. É porque talvez você não conhece possibilidades que pode te remunerar muito bem, que pode te trazer segurança financeira, que pode fazer com que você tenha segurança para uma transição de carreira, ok? E é por isso que eu estou aqui hoje, para te mostrar mais uma dessas possibilidades. Por quê? Porque não adianta ser o mais inteligente, não adianta ser o mais esforçado, se você não tem um conhecimento adequado e se você não sabe o caminho para chegar até os seus objetivos, se você não tem estratégia. E eu digo isso por quê? Porque pode ter pessoas que se dedicaram muito menos, que estudaram muito menos dentro da faculdade, aquela pessoa que você via lá na faculdade, que só ficava fora da sala, que só queria saber de ir para a boteca, etc. e tal, e hoje está num cargo bacana, talvez está até dentro de uma assessoria. Essa pessoa não é porque ela é mais inteligente ou ela tem um domínio técnico maior que você, é porque de fato ela entendeu que existiam outras possibilidades e ela decidiu focar naquelas possibilidades. Então é muito bom que você esteja presente para isso, para que não é um demérito seu, é que você não tinha conhecimento de todas as opções e com as opções que você tinha, você foi para o campo de batalha e talvez você não teve o resultado que você esperava. Perfeito? Quem passou por essa situação de talvez ter entrado numa advocacia, talvez ter começado a estudar para concurso e viu que não era para você, comenta aqui nos comentários enquanto eu tomo a minha. Vamos lá. Show de bola. Muita gente por aí. E pode mandar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Perfeito? Vamos lá. E antes da gente avançar de fato para o conteúdo mais técnico, né, mais robusto, eu queria dizer para você o seguinte. Se nada mudar, onde é que você vai estar daqui 6 meses? Faz essa reflexão. Fazendo o que eu faço agora, as mesmas coisas. Será que alguma coisa vai mudar nos próximos 6 meses? Eu posso te dizer com toda a convicção que não. Se você não muda as suas ações, seus resultados continuarão iguais. Isso vale para todas as áreas da sua vida, tanto para a sua área profissional, amorosa, financeira. Então, você tem que pensar nisso. Nós estamos em um momento em que as pessoas ficam mais reflexivas, né? E é muito importante que você faça essa reflexão, olhando para você, para a sua família, para a sua casa, para o carro que você tem hoje. Se eu não fizer nada diferente, será que daqui a 6 meses eu vou estar melhor? Então, com essa reflexão, a gente avança,
aqui no Profissão Assessor de Juiz. E como eu disse lá no início, advocacia e concurso não são suas únicas opções. Não são nossas únicas opções. Dentro da faculdade se fala muito em advocacia tradicional, se fala muito em concursos públicos, qual concurso você vai querer fazer. A maioria vai querer ir para o lado de ser policial, os outros vão querer ir para a magistratura, para a promotoria ou para a procuradoria. E alguns estão convictos que querem advocacia, mas a real é que a maioria de nós somos os primeiros a entrar no direito, somos os primeiros a trilhar esse caminho. E eu também não tinha ninguém no direito quando comecei minha faculdade. Eu tive que ir para o campo de batalha sozinho, diferente daquelas pessoas que já têm alguém dentro do direito, que se torna muito mais fácil você terminar e já ter alguém ali que trilhou um caminho e que pode te ajudar nesse início. A maioria de nós não tivemos essas pessoas. Nós estamos nós mesmos criando as nossas oportunidades. E está tudo certo. Mas é bom que a gente também saiba que a advocacia tradicional e concurso público não são as nossas únicas opções. E hoje você está diante de uma opção que remunera muito bem, que traz previsibilidade financeira, que te traz segurança para uma transição de carreira, ok? Que é a assessoria de magistrados. Combinado? Perfeito? Vamos lá. E quando eu falo que advocacia e concurso não é para todo mundo, eu trouxe essa informação aqui da época da pandemia, que advogados precisaram fazer Uber para complementar a renda ou para ter uma renda, já que todo o sistema fechou, né? Não tinha como se prospectar clientes, o digital ainda não era tão forte, né? Nessa parte de prospecção, advogados precisaram fazer Uber para complementar a sua renda, ok? E se a gente para pensar em termos de advocacia tradicional, os números são piores ainda. Aqui, ó, essa é um artigo do Conjur de 2024, que fala que mais de um terço dos advogados do Brasil ganham menos de 3 mil reais. Ou seja, você fez 5 anos de direito, se esforçou, se dedicou, passou na prova da ordem, e hoje você se encontra talvez em uma situação financeira ruim, procurando uma possibilidade. E não é só você, eu quero te trazer aqui que são a maioria das pessoas. Okay? A maioria das pessoas também vive este mesmo caos financeiro, essa mesma dificuldade financeira mês a mês. Porque a advocacia a gente tem que entender. Eu não estou aqui para te vender sonho. Como eu disse no início, eu estou aqui para te trazer informações seguras. A advocacia, ela demanda uma aquisição de cliente, ela demanda controle de clientes, ela demanda novos clientes todos os meses, ela demanda você depender de um judiciário moroso, ou na maioria das vezes, para entregar ali o seu trabalho e você poder receber, o que acontece na maioria das vezes, ok? E se você opta por ir para o lado de, eu vou trabalhar num escritório já grande, você vai entrar recebendo mal e trabalhando muito. Eu gosto sempre de falar, principalmente para a galera mais nova, que tem esse fetiche de entrar num grande escritório, os novos escravos do século XXI são os bacharéis em direitos que passaram na ordem e estão entrando no novo escritório. Explora-se demais o novo advogado e remunera-se de menos. Então, você precisa e merece ter o melhor. Não viver de migalhas e, na maioria das vezes, é você quem faz todo um operacional e recebe uma migalha daquele serviço. Então, essa é a verdade e essa é a realidade hoje para os novos advogados ou para quem quer entrar dentro do escritório. Lógico, nós teremos exceções, mas aqui nós estamos falando da regra, da maioria. Tá bom? Neste mesmo paralelo, nós temos os concursos públicos. Se você para hoje para pensar em bons concursos que vão te remunerar aí acima de 6, 7, 10, 15 mil reais, são concursos que vão levar pelo menos 3 anos para você passar, se você se dedicar. Concursos como de magistratura, de promotoria, de procuradoria, em média 5 anos. De 3 a 5 anos é o tempo que você vai precisar se dedicando, estudando profissionalmente, para você entrar dentro de um bom concurso. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque se você entender as regras do jogo, se dedicar, nos próximos 6 meses, você estará jogando em alto nível para entrar dentro de um gabinete de juiz, um gabinete de desembargador, com seus próprios méritos, sem precisar passar por um concurso público. Lógico que vai haver uma seleção e a gente vai falar sobre isso. E também sem precisar de se matar de estudar. Então, se você confiar no processo, se você entender esse treinamento, você vai ver que dentro dos próximos 6 meses ou menos,
você estará jogando em alto nível para conquistar um cargo que vai te remunerar acima de R$ 8.000 líquidos por mês. Ok? Isso pode mudar a sua jornada dentro do direito, isso pode mudar a sua realidade e a realidade, principalmente, da sua família. Você pode ter independência financeira, você pode ter a sua independência, não precisar mais de todo mês ser aquela angústia, quanto que eu vou receber, eu vou ter que pedir dinheiro para alguém. Se você se dedicar, acreditar no processo, seguir esse treinamento até o final, você vai entender que existe um caminho e que você é plenamente capaz de aprender as regras do jogo e entrar na assessoria nos próximos 6 meses. Combinado? Perfeito? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque a assessoria é uma oportunidade silenciosa dentro do direito, tá bom? Silenciosa por quê? Porque quase ninguém fala sobre ela. Talvez a maioria de vocês que estão assistindo aqui esse treinamento foi a primeira vez que ouviu falar sobre assessoria de juiz, através de algum anúncio nosso, através da nossa página no Instagram. Não conhecia, simplesmente isso. Você ficou 5 anos dentro de uma faculdade e sequer ouviu falar sobre assessoria de juiz, ou outras carreiras do direito. Então, por isso que eu falo que é uma oportunidade silenciosa. E por ser uma oportunidade silenciosa, ao mesmo tempo em que ela te traz desafios, ela te traz oportunidades. Porque poucas pessoas estarão aptas a disputar essas seleções simplificadas para a assessoria de juiz. E como você está aqui hoje nesse treinamento, você já sai na frente de milhares de pessoas que sequer sabem dessa oportunidade. Tá bom? Combinado? Perfeito? Ó, tô vendo gente falando aqui sobre indicação, apadrinhamento, QI. Fiquem tranquilos, nós vamos passar por tudo isso, tá bom? Sobre a OAB ativa, não precisa ter OAB, não precisa sequer fazer prova da OAB para você ingressar na assessoria de juiz. E sim, existe possibilidade de trabalho remoto, a gente vai passar também por isso. Você pode trabalhar da sua casa em qualquer tribunal do Brasil. Tá bom? Combinado? Vamos seguindo então. Sem concurso, sem OAB, salário digno todos os meses, de forma previsível, ok? Adquirindo prática jurídica real, não essas práticas jurídicas de livros, tá bom? E tendo prestígio dentro do direito. Este é o cargo de assessoria de juiz, o qual nós vamos detalhar aqui passo a passo sobre isso. Mas essas são informações importantíssimas. Na maioria dos tribunais, e só existem 2 no Brasil que demandam concurso, os outros 25 não demandam concurso público, então a ampla maioria não precisa, é de livre nomeação. Você não vai precisar de concurso, toda aquela burocracia de concurso público, a infinidade de candidatos e as poucas vagas existentes. Você não vai precisar aqui de OAB, você não passou na OAB, você nem precisa mais se preocupar com OAB, perfeito? E mesmo que você seja um concurseiro, ou que você faça assim, olha, eu quero advocacia, você vai entender que esse cargo ele pode contribuir de forma muito, muito boa mesmo para a sua jornada, principalmente na parte de prática jurídica e de conhecimento do bastidor do sistema judiciário. Tá bom? Combinado? Vamos avançar. Lá no início, lembra que eu falei que você paga enquanto estuda? Pois é, nós assessores, nós lidamos diariamente ali com a doutrina, com a jurisprudência, com julgados, com a aplicação disso no caso concreto, ou seja, nós passamos ali 7 horas dentro de um gabinete, ao mesmo tempo em que a gente presta o nosso serviço, nós somos muito bem remunerados enquanto nos atualizamos. Imagine se você todos os dias lê um julgado, lê uma jurisprudência, abre uma doutrina, vê um caso concreto, não é. Dentro da assessoria, todos os dias você vai ter acesso a isso. Então, eu gosto sempre de dizer que você é remunerado enquanto estuda. E se você é concurseiro ou concurseira, é um cargo maravilhoso. Porque, por ser privativo de bacharel em Direito, ele vai te dar prática jurídica. A maioria dos concursos hoje de magistratura, de delegado, de promotoria, pede-se prática jurídica. Então, você, ao mesmo tempo que está estudando, você vai adquirir essa prática jurídica. Segundo ponto, se você quer magistratura, você vai aprender e dominar sentença judicial, ritos judiciais, aplicações em casos concretos da legislação, que é o que é cobrado tanto em primeira quanto em segunda fase da magistratura. Então, é excelente também para você. Ah, Paulo, eu quero advogar. Para você também, você vai entender como é que o juiz defere ou não um pedido de tutela, você vai entender como é que é feito o sistema de convicção, quais são as provas que levam em conta ou que não levam. Para sua advocacia vai contar muito, você vai começar a melhorar muito a sua parte de advocacia se você passar pela assessoria. Simples. Entendeu? Na parte de prática jurídica, a cada ano que você trabalha como assessor, você tem 1 ano de prática jurídica. Então, se você é concurseiro, se você é concurseira, ideal para você. Lembra? Adquire prática jurídica e remunerado enquanto estuda. Eu sempre gosto de fazer o paralelo, né?
Se você hoje tem 2 horas para estudar e você trabalha 7 horas dentro de um gabinete, você vai ter estudado 7 horas do seu dia, que vai te colocar à frente aí de dezenas de outros candidatos. Isso não é maravilhoso? Escreve aqui nos comentários. É maravilhoso isso. Conheço muitas pessoas que estão usando o cargo de assessor de juiz para adquirir prática jurídica ao mesmo tempo que estão se preparando para a magistratura, para a promotoria. Ok? Então é excelente neste ponto, né? Conhecer o bastidor, tem muita gente que tem convicção. Pô, eu quero advocacia, estou aqui mais para entender um pouco sobre essa atividade e tal. Mas imagina só que se você hoje conhece, passa uma temporada como assessor, como assessora, e entende ali como é que o juiz ele forma, né, a convicção dele, como é que é o processo decisório, o que, é que o juiz leva em consideração, uma boa petição, o que ele considera uma petição ruim, isso vai agregar demais para a sua advocacia. Depois de sair da advocacia, você pode perceber que a maioria dos magistrados, assessores, eles vão para a advocacia porque tem toda uma bagagem de bastidor, vão cometer muito menos erros e vão ter muito mais ações julgadas procedentes, pedido de tutela sendo deferido. Por quê? Porque entendeu o jogo por trás do jogo, entendeu o lado de cá do balcão. Então, para isso também é excelente e, como eu disse, não precisa de ter OAB. Paulo, eu tenho OAB, o que eu vou fazer? Se você for nomeado assessor de juiz ou assessora de juiz, você vai precisar de pedir a suspensão da sua carteira da ordem. Por quê? A própria lei federal que regulamenta a advocacia, ela veda, né, que você advogue, seja e pertença ao quadro do Poder Judiciário ao mesmo tempo, ainda que em estados da federação diferente. Então, diferente de procuradoria, você não pode trabalhar como assessor de juiz em Goiás e trabalhar ou exercer a advocacia no Rio Grande do Sul. Não pode, você tem que pedir a suspensão da sua carteira da ordem para assumir o cargo de assessor de juiz. Perfeito? Combinado? Dúvidas? Vamos lá, seguindo. Excelente. O que você precisa para ser assessor ou assessora de juiz? Bem simples. Você precisa ser bacharel em Direito. Alguns estados sequer bacharel em Direito, por exemplo, Tribunal de Justiça do Ceará, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o cargo de assessor de juiz 2 não demanda você ser bacharel. Você pode estar ali a partir do 6º período de Direito, tá bom? Então você precisa disso, em regra, ser bacharel. Em algumas exceções não precisa. E você precisa ter o que a gente chama ali de domínio dos atos judiciais, ter a experiência prática para disputar as seleções. Porque o juiz está procurando, de fato, alguém que já saiba trabalhar. Ele não quer ensinar alguém para contratar para o gabinete dele. Então você precisa dessas duas coisas, basicamente. Paulo, eu estou na faculdade. Você acha que eu devo me preparar agora? Meu amigo, o melhor momento de se preparar é dentro da faculdade. Por que eu estou te falando isso? Enquanto os seus colegas, a maioria, vai deixar para se preocupar com a vida profissional depois que formar e vai entrar naquele caos de cobrança de família. Nossa, eu não tenho dinheiro, mas eu já sou formado, as pessoas esperem que eu já tenha prosperado financeiramente. Você vai começar agora, vai se qualificar. Você talvez pode até fazer um estágio já com essa qualificação e já ser nomeado um assessor quando acabar a faculdade. Aconteceu comigo. Eu lembro da época que eu comecei como estagiário, depois passei no processo seletivo para estágio, depois fui nomeado assessor. Eu me lembro que quando eu me formei, que eu estava nomeado assessor, eu tinha um salário lá em 2013 de R$ 3.500 líquidos, e os meus colegas de faculdade estavam estudando para concurso, ou alguns estavam em estágio que ganhavam R$ 610. Então é um cargo assim, maravilhoso que remunera muito bem. Se você pudesse qualificar a partir de agora, é o momento ideal. Perfeito? Então, basicamente, você precisa dessas duas coisas aí para você ser nomeado assessor de juiz. E os benefícios, né, de você ser um assessor, e eu te falo com convicção de assessor que sou, você vai se manter atualizado, conviver ali com pessoas fantásticas todos os dias, o que além de te trazer um crescimento profissional muito grande, vai fazer você crescer e amadurecer como pessoa. Você vai ver que é no meio dos bons que a gente fica melhor. E dentro da assessoria você vai conviver diariamente com pessoas espetaculares, como magistrados, outros colegas assessores, desembargadores, promotores de justiça, procuradores de Estado. É muito bom. Segundo grande benefício, você tem ali, né, a possibilidade de trabalhar exclusivamente home office. Vou mostrar para vocês um pouco mais à frente sobre as vagas, e anda saindo muitas vagas com possibilidade de teletrabalho. Isso quer dizer que você pode trabalhar de dentro da sua casa em qualquer lugar do Brasil. Basta você avançar numa seleção que pode, né, ter essa opção de trabalho remoto. E nós temos vários alunos que foram nomeados, alunos hoje que são de Goiás, trabalham na Paraíba, alunos que são do Rio Grande do Sul, trabalham em Goiás,
todos através de uma vaga remota, através do home office. O próprio Conselho Nacional de Justiça regulamentou isso, né? 30% dos gabinetes pode trabalhar de forma remota. Isso foi um avanço que a gente teve, principalmente com a pandemia. Então, você pode sim trabalhar da sua casa e, se você eventualmente estiver em algum dos lugares que precisa de concurso para nomeação, você pode trabalhar e disputar vagas em outros que não precisam. Por isso que é muito bacana. E o mais importante, né, você tem ali a sua previsibilidade financeira. Todos os meses você vai saber quanto você vai ganhar e ele vai ser depositado na sua conta, geralmente no último dia útil de cada mês. Então, essa previsibilidade, essa tranquilidade financeira vai trazer para você talvez uma paz que você procura. Eu lembro, né, na pandemia, e aí estou fazendo esse paralelo aqui, né, contar isso, que eu trouxe para vocês no início, que os advogados viraram Uber. Eu lembro que na época da pandemia, meu sogro tinha um sítio aqui do lado. Eu fui para esse sítio, a gente ficou 40 dias lá, trabalhando totalmente de forma remota e recebendo pontualmente. Então não houve qualquer impacto financeiro na minha vida quanto a isso. Foi um momento que, muito embora tenha sido uma tragédia, nesta parte financeira, eu tive muita tranquilidade por estar dentro da assessoria. É uma coisa que eu também quero para você, porque a gente sabe que momentos de crise sempre vão existir e a gente precisa de entender, né, as possibilidades que a gente tem para minimizar isso o máximo possível. Combinado? Perfeito? Então, 3 grandes benefícios aí da assessoria. E falando um pouco agora sobre número de vagas, né? Você falar com o meu diretor que o ar-condicionado deixa mais gelado um pouquinho para nós. Ninguém merece passar calor, né, pessoal? Vamos lá. Então, número de magistrados no Brasil. Isso aqui é uma informação de 2023, porque a gente não tem dados atualizados. O CNJ trouxe ali uma relação de pouco mais de 24 mil magistrados. Estima-se que esse número já aumentou bastante. Mas eu quero que vocês tenham noção de que onde tem magistrado, tem assessoria. E hoje, se a gente pega entre magistrados e desembargadores, a gente tem uma média aí entre 1 e 12 assessores. Para vocês terem uma noção, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é onde eu trabalho, no 2º grau você tem ali o desembargador com 11 assessores. No 1º grau são 4 assessores, até o momento em que eu estou fazendo essa aula aqui com vocês. Então, se a gente para pensar em oportunidades, a gente tem aí uma rotatividade de pelo menos 48 mil cargos, pelo menos 48 mil vagas no Brasil inteiro, combinado? E por que eu trouxe esse número de 48 mil vagas? Porque se você se qualificar, se você aprender, você só precisa de uma para mudar a sua vida e a da sua família para sempre. Para sempre mesmo. Esse cargo de assessor não é um bico, não é uma coisa transitória. Alguns vão usar de forma transitória, muitos vão permanecer toda a vida dentro da assessoria, vão fazer carreira dentro da assessoria. Assim como eu estou fazendo, conheço outras pessoas que fazem. Por quê? É um cargo que remunera muito bem e muito embora seja de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, o magistrado, ele nomeia através de um processo seletivo simplificado, mas ele também pode mandar embora, não existe aquela estabilidade do concurso público, ok? Você consegue, se qualificando, se mantendo bom, se mantendo atualizado, você consegue permanecer nesse cargo a sua vida inteira. Assim como eu conheço pessoas, e eu já estou há mais de 12 anos, quase 13 anos, neste cargo, posso te dizer que a sua estabilidade é a sua qualificação, a sua preparação. Juízes não querem ter que treinar um novo assessor, ter que trazer uma nova pessoa. Se você for uma pessoa indispensável, a sua estabilidade está garantida, quiçá muito mais um servidor público concursado que não é eficiente. A gente tem que lembrar também que servidores públicos não existe uma estabilidade integral. Se não houver uma eficiência, que é um dos princípios da administração pública, ele pode ser exonerado. Perfeito? Então entendam, é um cargo maravilhoso, com muitas oportunidades dentro do judiciário, dentro do Brasil. Combinado? E, embora tenhamos vagas diariamente, semanalmente, e eu vou trazer para vocês aqui, para vocês verem como é que essas vagas são expostas, a verdade é que muito poucas pessoas estão, de fato, prontas para disputar essas vagas. Para pensar você aqui agora. Você talvez acabou de conhecer essa atividade, essa profissão. Imagine que amanhã tem um processo seletivo para uma vaga que vai remunerar aí com 10 mil reais. Você estaria pronto, preparado?
Pois é, talvez não, e talvez a maioria das pessoas esteja nessa mesma posição. Então, por isso que é importante o quê? Você entender, você conhecer, você se preparar para disputar as vagas que poucas pessoas vão disputar e que poucas pessoas que disputarem estarão de fato qualificadas para disputar em alto nível essas vagas. Tá bom? Combinado? Perfeito? E Paulo, como é que são expostas essas vagas? A gente tem vários pontos, né, que são expostos. Eu vou trazer também para vocês essa informação aqui até o final. Mas trouxe aqui algumas vagas bem recentes que a gente colocou lá no Instagram e também na nossa comunidade de alunos em vários tribunais do Brasil. Por exemplo, olha aqui, ó, a gente tem uma aqui ó, no interior de Goiás, a gente teve uma no Tribunal de Justiça do Maranhão, outra para Goiânia, e para ver a remuneração dessas vagas. Nós estamos falando de uma remuneração aqui, ó, por exemplo, no Maranhão, mais de R$8.000. Aqui no estado de Goiás nós temos remuneração líquida, a menor é R$8.000. Então, assim, nós temos muitas oportunidades. Olha só mais aqui, ó. A Gabinete de Desembargador seleciona assistente, Segunda Vara de São Gabriel do Oeste seleciona assistente de gabinete. Nós tivemos recente agora o Tribunal de Justiça da Paraíba abrindo um cadastro ali para 150 vagas na assessoria de magistrados. Então nós temos vagas surgindo o tempo todo, juízes divulgando o tempo todo, tribunais expondo essas vagas em seus sites o tempo todo. O que você precisa? De fato entender as regras do jogo, a melhor estratégia, como é que você faz um bom currículo, porque o currículo é a primeira seleção, e você vai entender como é que você pode dominar, né, um currículo que chama a atenção do juiz, mas são várias oportunidades. Olha para você ver aqui na Paraíba, ó, aprovado projeto que cria cargo de assessor de juiz para primeiro grau, ou seja, o judiciário, com o aumento da demanda, cada vez mais está aumentando o número de assessores. Por quê? Porque vai ficar humanamente impossível, com um número reduzido de assessores, você ter uma boa prestação jurisdicional. Por isso que essa profissão vem crescendo cada vez mais. Por isso que cada pessoa hoje vem procurando muito mais a oportunidade de ser um assessor. Por quê? Porque é uma profissão em estado crescente ali, né, de número de vagas, ao mesmo tempo que remunera muito melhor que vários concursos pelo Brasil, sem ter a burocracia de uma seleção como é num concurso público. E aqui também trouxe uma, né, do estado de Goiás, que foi publicado no Instagram. O Instagram também é um ponto de divulgação, né, dessas vagas. Você só precisa entender. Quando eu falo de entender é isso, pessoal. Quando você vive isso, quando você está com outras pessoas que buscam o mesmo objetivo que você vai entender onde procurar. Você talvez não conhecia nada sobre assessoria de juiz, você não sabia que existiam vagas, que existiam seleções abertas para que o juiz ele possa contratar aí o melhor que ele achar, né? Então hoje você está conhecendo isso. Então a importância do ambiente. Se você tem um objetivo, esteja num ambiente onde as pessoas também têm esse mesmo objetivo. Isso vai acelerar e muito a sua chegada, né, até o seu objetivo. Perfeito? Olha aqui ó, também, ó, juiz de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, seleciona assessor. Olha para você ver esta remuneração. Olhando aqui na tela para ler para vocês, ó, salário ali, ó, R$10.492. Imagina só, você hoje, disputando uma seleção, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a gente tem uma aluna, Luísa, que saiu da Bahia, foi para o Mato Grosso, para morar no Mato Grosso, se mudou para o Mato Grosso porque foi nomeada. Imagina só, recebendo 10 mil por mês, será que sua vida não mudaria? Recebendo R$120 mil por ano, mais 13º, mais férias. E eu gosto sempre de falar, né, que a assessoria, ela, embora não seja através de um concurso público, ela te traz todos os benefícios do concurso público, licença maternidade, licença paternidade, férias remunerada, auxílio. Se você se qualifica, por exemplo, se você tem uma pós-graduação, você vai ganhar mais. Se você tem um mestrado, você ganha mais. Se você tem um doutorado, você ganha mais. Se você faz curso extracurricular, você ganha mais. Então é uma profissão que é muito bem remunerada e muito bem valorizada. Tá bom? A outra aqui no Paraná, remuneração de R$4.000 mais R$2.500, a gente vai ter quase R$8.000 aí de remuneração. E até destaquei aqui para vocês verem, a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Mas, basicamente, como é que acontece a seleção hoje dentro de um gabinete? O juiz ele vai falar da vaga, ele vai expor a vaga para todos que querem se candidatar, ele vai fazer uma análise curricular, ou seja, ele vai separar ali os currículos que mais lhe agradaram, que mais preenchem o perfil da vaga, ele vai fazer uma prova prática, geralmente é uma sentença, e essas pessoas que avançarem vai fazer uma entrevista pessoal com esse magistrado, para de fato o magistrado possa conhecer a pessoa e decidir pela nomeação.
Então, essa é a etapa, né? Essas são as etapas de nomeação simplificada para a assessoria. Perfeito? E por que eu estou te falando isso, né? Eu não caí de paraquedas aqui. Eu não fundamos o Instituto por acaso. Eu estou desde 2011 trabalhando dentro de gabinete de juiz, efetivo como assessor a partir de 2013, e de lá para cá eu já ajudei centenas de alunos a entrarem dentro da assessoria, através de um método que a gente criou em 2022, a nossa primeira turma, e que de lá para cá já ajudou mais de 7 mil alunos. E cada vez crescemos mais, cada vez somos mais referência nisso no Brasil, ok? Cada vez mais estamos refinando o nosso método, entregando prática e colocando os nossos alunos dentro de gabinetes Brasil afora. Então, eu tenho muita propriedade para falar isso para vocês. Eu vivo assessoria todos os dias. Eu falo com juízes do Brasil inteiro todos os dias. Muitos juízes, muitos tribunais hoje já procuram diretamente o Instituto em Prática para que o Instituto em Prática possa indicar os seus alunos para fazerem as seleções. Muitos alunos já foram, né, já conseguiram as suas nomeações através de processos seletivos, em que os magistrados procuraram diretamente o Instituto e a gente forneceu ali a lista de alunos para que ele pudesse fazer essa seleção. Então, tenho muita propriedade, muita convicção do que eu estou falando aqui para vocês, do que eu vou falar para vocês durante esses 4 dias. E se você seguir esse passo a passo, se você entender primeiro das informações, das regras do jogo, avançar para as próximas etapas, dentro de 6 meses ou menos, você vai estar pronto, você vai estar pronta para entrar dentro de um gabinete de juiz. Imagina a sua vida mudar, imagina você ter tranquilidade financeira, você fazer a sua transição de carreira, ou você de fato sair da faculdade e entrar na assessoria nos próximos 6 meses. É uma oportunidade real. Muitos vão assistir essa aula, muitos vão entender que é uma oportunidade, muitos não vão fazer nada. Mas os poucos que tomarem essas decisões de avançar, de se qualificar, de entender as regras, de entender que precisa de qualificação, vão chegar lá. Perfeito? E eu espero que você verdadeiramente seja uma delas. Combinado? Vamos seguindo? Show de bola. Aqui eu trouxe para vocês uma foto que a gente teve, né, de um encontro ao vivo, né, dos alunos, e muitos subiram no palco ali, muitos foram reconhecidos, né, porque é sempre muito gratificante a gente estar junto com os alunos, entender que a gente ajuda pessoas reais, pessoas que talvez estavam numa fase da vida, pô, será que eu vou me inserir no mercado de trabalho? Será que eu não vou? E a gente ajudou essas pessoas a conseguirem os seus cargos. E hoje são alunos que falam do Instituto em Prática Brasil afora, possivelmente talvez você já tenha ouvido falar do Instituto através de um colega. Enfim, já ajudei dezenas de pessoas através da nossa metodologia. E aqui no Em Prática a gente sempre trouxe, né, os melhores professores, a gente tem os melhores juízes do Brasil lecionando os nossos cursos, construindo ali tudo que você precisa para chegar até a assessoria. Então essa é uma foto simbólica, um momento muito marcante. A gente sempre faz um evento anual ali com os alunos de reconhecimento pelo esforço, né? Porque eu sempre fui disso, né? Eu sou um menino do interior que eu venho crescendo na vida pelo esforço. E eu espero que você também cresça pelo esforço, que você entre pela porta da frente, que você entenda que você pode vencer pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço, sem precisar de pisar nas costas de alguém, sem precisar de puxar o tapete de alguém, tá bom? Eu estou aqui, vou te guiar nessa jornada, e vai ser um prazer te ajudar a mudar a sua vida e que você seja, quem sabe, né, uma das pessoas que vai estar no palco comigo aí no próximo Profissão Assessor de Juiz Presencial. Vamos lá, vamos seguindo? Quando eu falei para vocês aí, né, de aluno contratado através do nosso método, da Luísa aí, ó, ela foi contratada lá no Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, está ganhando aí quase 12 mil reais líquido. A gente até colocou lá no nosso Instagram um depoimento que a Luísa mandou para a gente, né? Muito emocionante. A Luísa que teve que pegar sua família de Barra do Mendes, na Bahia, e se mudar para Mato Grosso. E hoje eu converso com ela, é uma pessoa que está sempre comigo no grupo de WhatsApp, enfim, muitas pessoas procuram ela para entender sobre o curso também. E é uma pessoa hoje que está muito bem financeiramente, a família é muito boa, numa cidade melhor, a filha podendo estudar numa escola melhor. Então é muito gratificante poder perceber que a gente contribuiu com a jornada da Luísa aí, com uma assessoria. Eu lembro que naquele evento presencial que eu mostrei a foto para vocês, a Luísa veio da Bahia para Goiânia
para participar do evento. Olha para você ver o que diferencia, né? Uma pessoa convicta, uma pessoa que está em busca dos seus objetivos, uma pessoa que talvez mora em Goiânia e não foi no evento presencial. Então você tem que entender que você vai colher os frutos daquilo que você plantar, do mérito que você esparramar por aí. Combinado? Também trouxe aqui, né, a Bárbara Giovana, que é uma menina que mora em Tubiara e trabalha lá na Paraíba. Quando eu falei para vocês sobre a possibilidade de trabalho remoto, né, do home office, eu quis trazer aqui a Bárbara Giovana também deixou um comentário para a gente pôs lá no Instagram, depois vocês podem ir lá, e como que os nossos cursos ajudaram ela, né, principalmente na parte ali do currículo. Ela tinha um currículo que não era muito adequado, depois dos ajustes, né, ela conseguiu avançar nas seleções. Então a nossa metodologia é uma metodologia já validada, que ajudou muitas pessoas, e que hoje você vai ter acesso a ela durante este treinamento. Tá bom? Perfeito? Vamos avançando, porque esse aqui é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. Indicação e apadrinhamento. Primeiro ponto, pessoal, é vocês entenderem o seguinte, são coisas diferentes. Indicação é quando alguém é indicado pela competência que tem. Eu acho que a gente tem muito mais mulheres do que homem aqui nessa transmissão, nessa aula. Imagina que você tem uma boa manicure. Você vai na manicure, ela é muito boa, e uma amiga sua está lá sentada num jantar, num lanche, num café, e ela fala, pô, eu estou precisando de uma manicure, você conhece alguém? Você vai e indica a sua manicure. Por quê? Porque ela é muito competente. Então a indicação sempre vai preceder de uma competência, diferente do apadrinhamento. O apadrinhamento ele acontece quando alguém sem competência é colocado para exercer uma função por influências externas. Ou seja, é o famoso cabide, né? O cabresto de emprego. Já existiu isso dentro do judiciário? Já existiu. Hoje existe ainda? Muito mínimo. Eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que não existe, mas é muito mínimo. E por que é muito mínimo, Paulo? Porque o CNJ ele foi instituído e ele vem cobrando diariamente os magistrados pela produção, pela prestação jurisdicional. Então você vai ver que vários tribunais aumentaram o número de assessores, por quê? Porque passaram por uma correição do Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça, olha, você não está entregando adequadamente a prestação jurisdicional. Juiz, você precisa melhorar a sua prestação jurisdicional. Como é que um juiz ele acelera a atividade ali que ele entrega? Através de uma boa assessoria. Então, por isso, cada vez menos nós temos o apadrinhamento e cada vez mais nós temos juízes selecionando pessoas competentes para estarem dentro do seu gabinete. Então, você que está assistindo essa aula aqui hoje, entenda, indicação precede de competência. Nós temos o nosso banco de alunos. Nós indicamos os nossos alunos qualificados para assumirem vagas. Isso é muito diferente de apadrinhamento, que não precede de competência, que precede de influência. Tá bom? Entenda, você pode ser indicado, você pode conseguir através de uma seleção por seus próprios méritos. Assim como eu consegui, um cara totalmente normal, não tem nada de extraordinário, de falar, nossa, Paulo é muito inteligente, não sou. Eu sempre fui um cara muito esforçado, muito convicto, porque eu tinha que me preparar, me qualificar para avançar. Então, isso é o que me diferenciou dos demais. Então, você pode entrar pela porta da frente, dar orgulho para sua família, ter orgulho da sua vida profissional. Tá bom? Diga não ao apadrinhamento. Diga sim ao merecimento, à meritocracia, ok? Através do seu esforço, através da sua capacitação. E como é que funciona, né, o apadrinhamento? Eu trouxe aqui para vocês exemplos reais, né? Ou do apadrinhamento. Meu Deus do céu. Sai para lá. Da indicação. Olha para você ver, ó. Olá, Patrícia. Meu nome é tal, sou juíza no interior do Paraná e estive conhecendo o instituto em que você ministra aulas para assessoria de juiz. É possível indicação de alunos do instituto para atuar como assessor em meu gabinete? A gente enviou para ela a nossa pasta de alunos ali, né, dos currículos dos alunos, mas a juíza foi e selecionou. Então, isso é uma indicação o quê? Precedeu de uma qualificação. Pegamos os alunos certificados e enviamos para ela. Outro ponto, olha só. Prezados, bom dia. Sou juiz da comarca de tal, Minas Gerais. No momento anterior, informei a existência de vaga de estágio de pós-graduação na minha comarca e vocês realizaram a divulgação entre os alunos do curso. Recepcionamos os currículos e contratamos estagiários de pós 4 alunos de vocês. Todos muito competentes e preparados. E aí ele vem, né, fala que surgiram mais vagas e que no momento ele tinha mais 2 vagas de estágio para contratação imediata
e está pedindo para a gente divulgar de novo entre os nossos alunos. Então isso acontece com frequência. Estágio de pós, vagas em gabinete de juiz, de desembargador, de promotor de justiça, eles buscam o instituto para que a gente indique os nossos alunos certificados. Então isso é indicação, isso precede de competência. Combinado? Mais uma aqui, ó. Isso aqui é uma comunidade que a gente tem, onde a gente primeiro informa todas as vagas lá, a gente comunica com os nossos alunos por lá. É uma comunidade que hoje, né, a gente tem mais de 1.000 membros ativos ali, quase chegando em 1.500 membros ativos. E olha só para você ver, ó, um aluno falou, ó, bom dia, só dando um feedback, esse magistrado entrou em contato comigo me oferecendo uma vaga. Eu só recusei porque consegui outra vaga antes de ele entrar em contato. Ou seja, a aluna já estava dispensando vaga. Enquanto a maioria do mercado está aí se matando por vaga, tem aluno dispensando vaga. Ok? Por quê? Porque tem metodologia, porque tem conhecimento. E aí ela diz, mas a indicação de currículos pela pasta do Google, que é a nossa pasta de alunos certificados, que foi encaminhada para ele, deu certo. Então, nós, muito mais do que te preparar para seleções, nós estamos empenhados em te colocar dentro do mercado de trabalho o mais rápido possível. Ok? Nós estamos empenhados em colocar você na assessoria para que você ganhe 100, 120, 150 mil reais por ano dentro da assessoria de juiz. Combinado? Perfeito? Mostrando para vocês porque isso é real. E sobre, né, ainda essa parte de indicação, de apadrinhamento, etc. Olha aqui, ó, a gente pegou um comentário feito em um post nosso do EHR Silva. Ó, só assessor, pois passei por testes, ninguém me indicou. Conheço pelo menos uns 10 de pessoas também que não foram indicadas. Todos fizeram provas e conseguiram pelo mérito próprio. Ou seja, ele também está usando o termo errado, né? Indicação pode existir. Agora, o apadrinhamento, que ele queria dizer aqui, que não existe. Então, entendo que as seleções existem, o que você precisa de fato é dominar o conhecimento técnico, é um bom currículo para você avançar rumo à assessoria. Combinado? E aí, quanto ganha, né, um assessor de juiz no Tribunal de Justiça de Goiás? Aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, nós temos os assessores que têm a nomenclatura DAI 3 e DAI 5. O DAI 3, como vocês estão vendo ali, ó, lá embaixo, a gente tem a parte aqui, ó, do faturamento líquido, né, do rendimento líquido. Ou seja, nós temos o mais atualizado de outubro de R$ 8.000, o mais o que recebe líquido menor. Tá vendo aí? 8.017. E aqui, ó, o que recebe mais 9.854. Então, esses são os DAI 3 que recebem isso. Os DAI 5, que é uma categoria acima, já começa em 9.341. Ok? Chegando ali a quase R$ 12.000. Então, essa é a remuneração hoje dos assessores dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E percebam, né, para você ver, ó, a gente tem gratificações ali de nível superior, de especialização, de incentivo funcional, auxílio alimentação, auxílio saúde e instituído agora recentemente o auxílio creche. E se você tem um filho até 6 anos, do 0 até 6 anos, ele recebe ali um auxílio de quase R$ 1.000 para você custear creche ou escola para o seu filho. Então é muito bacana isso, é uma remuneração muito boa hoje dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Avançando aqui, né, a gente trouxe aqui do Amazonas, essa é uma vaga que saiu do Amazonas, remuneração bruta de R$ 9.970 mais auxílio. Então, é um salário aí que vai passar de R$ 10.000 tranquilamente, perfeito? O auxílio saúde, ele geralmente é ali próximo a um salário mínimo, vai depender muito da sua idade, tá bom? Então, estou trazendo para vocês entenderem que o salário é real. Nós não estamos criando isso aqui. Isso aqui é um recorte de uma seleção. Toda seleção, ela traz ali no seu bojo as remunerações para você entender, né, quanto que é pago. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso na nossa aula 2, tá bom? Avançando aqui, ó. Aqui mais uma, né? Aliás, essa aqui era no Tribunal de Justiça da Paraíba e essa aqui no do Amazonas. No Amazonas também a gente tem ali, né, salário líquido, aliás, o salário de R$ 9.732, né? Os cargos comissionados aí de assessor de juiz. Trouxe para vocês, isso aqui é um cargo que está ali livre, né, à disposição de todos que queiram pesquisar dentro do sistema de remuneração do tribunal. Então, o Tribunal de Justiça do Amazonas remunerando aí R$ 9.000. Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um dos tribunais que precisa ser dos quadros, né, dos servidores, ele, junto com o cargo efetivo, ele pode chegar aí até mais de R$ 20.000.
No primeiro grau precisa ser servidor, precisa ser escrevente, né, do Tribunal de Justiça, mas no segundo grau é por livre nomeação também, então você pode disputar as vagas aí por livre nomeação no segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo. E lembrando sempre que se você está em São Paulo, você pode disputar as vagas em home office em todos os outros tribunais do Brasil. E também você pode pensar na possibilidade de mudança, né? Imagina só, ter uma boa remuneração, você pode morar numa boa cidade e fazer ali sua carreira profissional com muita tranquilidade. E, Paulo, o que que faz um assessor de juiz? Estou conhecendo hoje essa profissão, né? O que que faz, quem que ele é e tal. O assessor de juiz, ele atua diretamente no auxílio do magistrado, ou seja, ele prepara as minutas ali dos atos judiciais, despacho, decisões, sentenças, tudo para que o magistrado possa corrigir, validar e colocar no sistema. Então, o assessor de juiz, ele trabalha no dia, de fato, né, nos bastidores do Poder Judiciário, ele é um papel crucial na construção das decisões, né, que um magistrado ele executa. Então, você faz exatamente o que o juiz faz. A diferença é que você vai elaborar os projetos, né, de despacho, de decisão, de sentença, o juiz ele vai corrigir, vai validar, e aí sim ele vai assinar e colocar no sistema. Então, o assessor de juiz, de fato, assessora o juiz nos seus atos, para que o juiz consiga ter mais produtividade, para que o juiz consiga, de fato, entregar mais coisas em menos tempo. Esse é o papel do juiz. Esse, aliás, é o papel da assessoria de um juiz. Perfeito? Basicamente, os mesmos atos que um juiz faz, porém com supervisão do magistrado. Combinado? Perfeito? E onde encontra vagas, né, Paulo? Não precisa de tirar print, não precisa disso. O que vocês estão vendo aqui no final, eu vou falar para vocês como é que vocês podem receber esse material para vocês revisarem, enfim, para vocês poderem consultar. Hoje você encontra vagas em vários locais diferentes. Nós temos aí desde os sites dos tribunais que publicam essas vagas, né? A Instagram como o nosso, a Google, se você der um Google, vaga assessoria de juiz, você vai ver que sai muita coisa, principalmente com a inteligência artificial linkada, né, dentro ali das buscas do Google. Nós temos o Diário do Estado. Hoje eu vou até mostrar para vocês uma vaga que saiu. Aliás, se você hoje for lá no nosso Instagram, você vai ver que saiu uma vaga publicada no Diário Oficial, né, do Rio Grande do Norte. Nós temos Instagrams de vagas, especificamente de vaga, como assessores.jus. Temos juízes que publicam essas vagas no Instagram. Nós temos os grupos de vagas específicos, como o Jurisvaga, que todos os nossos alunos, a gente sempre recomenda, né, entrar no Jurisvaga, são mais de 20 mil pessoas lá dentro. E também nós temos as comunidades, como a nossa, os nossos alunos, que a gente sempre envia as oportunidades de seleção por lá. Todos esses são lugares aí que você vai encontrar vagas, processos seletivos abertos, para você disputar, para você entrar na assessoria. Seguindo aqui, né, concurso e sem concurso, é uma informação muito importante, porque você vai ouvir por aí, mas para ser assessor de juiz precisa de concurso, para ser assessor de juiz não é como eles estão falando não, isso aí tem que ser concursado. E a verdade, pessoal, é que apenas 2 tribunais no Brasil demandam ser servidor do tribunal. Os outros 25 tribunais não demandam. E a gente tem que lembrar que nos 2 que demandam, que é Brasília e São Paulo, no segundo grau em São Paulo, você pode ser nomeado por livre nomeação, ok? Então, o que não precisa de concurso? Lembra, todos menos São Paulo e Brasília. Então, todos os demais, se você está em Minas, se você está no Amazonas, se você está em Alagoas, se você está na Paraíba, Rondônia, Santa Catarina, enfim, a maioria dos tribunais não exige concurso. É por livre nomeação do magistrado através de seleções simples, através de um processo seletivo simplificado, tá bom? Então, não precisa de concurso, todos esses estados que estão na sua tela. E quais precisam de concurso? Brasília, primeiro e segundo grau, precisa ser servidor, e São Paulo no primeiro grau, tá bom? Você precisa ser servidor do tribunal para que o juiz possa te nomear para um cargo de assessoramento, que em São Paulo é muito bem remunerado também por isso. Lembrem-se, nós tivemos um movimento grande, por exemplo, Bahia e Rio de Janeiro, que também era preciso ser dos quadros para ser nomeados, agora já não é mais. Por quê? Porque o juiz ele precisa, de fato, de ter aqui pessoas que sabem trabalhar. Em muitos locais, se o juiz ele fizer uma seleção só de pessoas internas, pode ser que ninguém nunca trabalhou com magistrado, ou que ninguém nunca abriu um processo.
O juiz ele não vai conseguir trazer pessoas boas para trabalhar dentro do gabinete dele. E essa questão de precisar de concurso ou de não precisar de concurso, ela já foi levada ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, que decidiu que o cargo é de livre nomeação do magistrado. Ele pode escolher quem ele entende que melhor atende ali os requisitos. Sempre vedado o nepotismo cruzado. Isso quer dizer que quem é parente do juiz até terceiro grau não pode ser nomeado dentro do tribunal, seja para ele ou seja em outro gabinete. Então, quando você ouvir alguém falando para ele, mas o juiz vai nomear o amigo o filho do amigo, que é outro juiz. Não pode. Isso se chama nepotismo cruzado e também é vedado. Então, lembra sempre, o juiz ele faz a seleção, é aberta, mas nem parentes podem ser nomeados dentro do gabinete dele e nem em um gabinete dentro do tribunal a que ele pertence. Perfeito? Combinado? Então, superado essa questão, a gente entra num ponto muito crucial, que é o quê? Juízes querem candidatos com experiência prática. E, a partir de hoje, sempre que você entender, Paulo, o que é experiência prática? Experiência prática nada mais é do que você saber trabalhar. Não é igual a experiência profissional. Experiência profissional quer dizer o seguinte, eu quero alguém que já trabalhou em gabinete. Experiência prática, ele quer dizer que, olha, eu preciso que você saiba fazer os atos judiciais. Eu preciso que você saiba fazer os atos do gabinete. Isso é experiência prática. A maioria dos magistrados, ele quer alguém que entenda minimamente de como funciona o gabinete. Entenda a lógica ali dos atos, né, processuais, que saiba fazer uma decisão, saiba fazer uma sentença, que saiba ali o rito processual, para que faça os despachos até chegar, né, à sentença. Ele não quer o quê? Alguém cru. Ele não quer alguém cru para ele precisar ensinar. E é aqui que a maioria trava. Por quê? Porque talvez a maioria nunca abriu um processo, nunca teve dentro de um gabinete. Não sabe nem por onde errar. E foi por isso que a gente nasceu, e foi por isso que a gente criou esse treinamento. Para que a gente possa, de fato, te entregar informações seguras, te entregar o passo a passo, e mostrar para você como é que você adquire essa experiência mesmo sem pisar dentro de um gabinete, mesmo sem pisar dentro de um estágio. Olha aqui para você, eu trouxe aqui agora uma vaga que foi disponibilizada, né? E o juiz falou o seguinte, olha, experiência no auxílio às sessões do tribunal do júri e a elaboração de despacho de decisões e sentenças. Está vendo que o juiz ele não fala, eu quero alguém com experiência prévia em gabinete, já tenha trabalhado em gabinete? Não, ele quer alguém que saiba fazer os atos. As seleções, elas acontecem para quê? Porque o juiz ele possa entender se aquela pessoa, ela sabe fazer os atos que ele está procurando. Porque você vai ver muito aventureiro por aí que vai disputar uma vaga sem saber minimamente como é que se faz uma sentença. No dia 3, vocês vão ver que a gente vai aprender aqui como é que vocês podem dominar os atos judiciais usando inteligência artificial. Que a nova era, né, do judiciário agora é o uso da inteligência artificial. Então amanhã vocês vão entender como é que elabora o currículo para avançar e você vai entender na aula 3 como é que você pode dominar os atos judiciais usando inteligência artificial. Você vai sair desse treinamento pronto, preparado, com a estratégia certa para avançar rumo à assessoria. Ok? Então aqui o juiz trouxe para vocês verem, o juiz buscava alguém nessa seleção que soubesse fazer ali despacho, decisões e sentenças, né? Relativo ao júri. Então ele pôs isso aí e houve uma seleção. Perfeito? E antes, para você ter experiência, o que você precisava fazer? Você precisava fazer um estágio, e o estágio, na maioria das vezes, a pessoa entra e fica abandonada porque o juiz não tem tempo de ensinar, os assessores não têm tempo de ensinar. Você faz muito mal o seu estágio. E hoje, você tem treinamentos como esse, você tem os nossos cursos práticos, as nossas formações práticas, que é de fato o juiz abrindo o processo, te ensinando passo a passo, te ensinando a fazer os atos com exercício de sentença, com exercício de decisão, com exercício de despacho, em várias áreas, mais de 19 áreas, juizado especial civil, juizado especial criminal, juizado de violência doméstica, júri, gabinete criminal, gabinete civil, gabinete de fazenda pública, juizado da infância e juventude, vara de execução penal, é a maior formação do Brasil, ok? Então, antes você precisava de fazer estágio, hoje não, hoje você já tem cursos preparatórios que te preparam para entrar na assessoria. E se você hoje pensa em fazer um estágio, se você já entra, por exemplo, preparado através de uma formação, através de um curso, você vai se destacar e você pode ser nomeado muito mais rápido. Porque estágio de pós-graduação, de graduação, residência jurídica são portas de entrada para você trabalhar em gabinete. Mas se você entrar não sabendo fazer nada, você vai passar e não vai ser nomeado. Agora, se você entrar, mostrar o seu valor, ser competente, ser proativo, ser produtivo,
você está a um passo da nomeação. Perfeito? E você vai entender também que com o método certo, você nunca precisará de ter entrado dentro de um tribunal para você ser nomeado através de uma seleção. Que vários alunos nossos conseguiram através da nossa metodologia, através dos nossos treinamentos. Perfeito? Combinado? Olha só, vou colocar aqui agora um depoimento do Felipe, porque muitos de vocês podem estar nesse caso, que é, pô, eu estou afastado do direito, será que é para mim? Será que não é? Eu vou colocar aqui para que vocês possam ouvir então o depoimento. Ele esteve aqui comigo nos nossos estudos, a gente gravou um podcast, inclusive está no nosso canal do YouTube completo. Basta vocês irem lá e procurarem, né, por Universo Assessoria. Olha aqui para vocês verem o que o Felipe falou. Conta pra gente, de fato, como é que foi seu primeiro contato com o Instituto, onde você estava, eu lembro que você falou que estava no espetinho, né? Conta pra gente como é que foi isso aí. Na verdade, tudo começou quando eu tive que mudar para Goiânia 2 anos atrás, e a priori eu trabalhava, formei e engavetei diploma. Fui trabalhar em empresas de família, em Uberlândia, e tive que mudar para Goiânia para poder trabalhar numa vertente das nossas empresas aqui. E aí, não muito satisfeito com aquela situação, um dia, como você disse, eu estava no espetinho, encontrei uma amiga, e que já era da época da faculdade, já era assessora de uma juíza no interior. E eu distraí, falei, mas o que você está fazendo aqui? Falei, a doutora veio, me transferida, me trouxe na equipe. E aí a gente começou a conversar sobre esse universo, que até então para mim era desconhecido, né? Porque como eu costumo falar, na faculdade a gente é muito tendencioso a concurso, a OAB, e tem vários outros nichos que a gente nem sabe que existe. E a assessoria é um nicho desse, né? Que é muito bem remunerado, tem uma estabilidade, tem uma prospecção muito bacana. E a gente começou a conversar sobre isso e eu me interessei muito, tanto na assessoria de primeiro grau quanto na de segundo grau. E essa conversa no espetinho me trouxe até aqui. Aí eu fui pesquisar sobre, na internet e tudo mais, foi quando eu vi um anúncio pago do Instituto que ia ter um evento presencial, salvo engano, novembro de 2023. Exatamente. Não foi? E eu falei, vou nesse negócio. E aí, por incrível que pareça, eu tentando comprar o ingresso no link, não dava certo, só dava erro. No outro dia eu entrei, tava acontecendo um sorteio. Ganhei o sorteio do ingresso, fui no evento sem pagar nada, das 7 da manhã às 7 da noite, uma imersão incrível, assim, só com palestra, você conduziu perfeitamente, palestra com juízes, com desembargador, com promotor, com uma galera incrível que foi lá palestrar para nós. Resumidamente, saí de lá, um curso de formação, que é o curso de formação do Instituto, uma pós-graduação na área de assessoria e uma mentoria especializada e individualizada do Instituto também. E aí eu fui investindo muito nisso. Quando foi em abril de 2024, eu entrei pro voluntariado aqui no Tribunal de Goiás, no gabinete de um desembargador, e fiquei 6 meses voluntariando. E aí foi quando surgiu a oportunidade de um processo seletivo no gabinete que eu estou atualmente lotado, contratado. A priori seria para uma vaga temporária, porque eu estava substituindo uma licença maternidade, mas no decorrer desse tempo surgiu a oportunidade de eu ficar permanente. Aí, então eu costumo falar assim, que eu transito mesmo nesse ambiente de tribunal tem um ano, que foi em abril do ano passado, de 2024, que eu coloquei os pés pela primeira vez dentro do Tribunal de Justiça. Eu ainda brinco muito com o Paulo, né, Paulo? Quando a gente conversa fora aqui, que até eu chegar lá, eu mal sabia que era uma apelação. Às vezes não sabia nem como é que lidava com o agravo direito. E hoje aí, em um ano e pouco, eu já passei pelo voluntariado, passei por uma vaga temporária de licença maternidade e agora eu estou contratado oficialmente no gabinete de uma desembargadora aqui em Goiás. Viram aí, pessoal? Que interessante a trajetória do Felipe. Eu tive o privilégio de conversar com ele, entender a história dele, né? O cara que começou, nem sabia, nem estava no radar, assessoria. Ele encontrou uma amiga no espetinho, a amiga falou que estava trabalhando na assessoria. Ele foi no nosso evento, entrou nas nossas formações, na pós-graduação, e hoje está nomeado no gabinete de segundo grau, ganhando aí R$17 mil por mês. É uma coisa que muda de vida. Imagina só, daqui a um ano, você se qualificar, estar dentro de um gabinete, seja de um juiz ou de um desembargador, ganhando um salário aí digno da sua formação, digno do seu esforço. É muito bacana isso. E, como eu disse lá no início, né, isso não é um cargo, isso não é um bico, né? Isso aqui é um divisor de águas, é o que pode mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Como mudou a minha? Eu sou um cara que eu vivi o processo, eu vivo o processo, eu vivo assessoria, eu respiro assessoria todos os dias. Eu estou aqui para contribuir com você, para romper de fato com a estagnação, com a insegurança, para trazer a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, para que você possa, né, realizar seus sonhos, para que você possa construir a sua carreira profissional. Eu estou aqui de fato para te ajudar com isso.
mas eu só posso fazer a minha parte, não posso fazer a sua. Eu não posso forçar você a estar aqui todos os dias do nosso treinamento, vai depender do seu compromisso, do quanto de fato você quer mudar, e você quer vencer, né, todas essas etapas, todos esses desafios. Perfeito? E por que eu estou falando? Porque se você ficar parado, nada muda. Mas se você agir, você vai entender que em pouco tempo tudo pode mudar. Por quê? Porque você vai estar aberto para algo que não estava. E você vai poder se qualificar e conseguir isso com seus méritos. E como é que funciona, de fato, uma seleção? Você entendeu todas as regras do jogo, o que precisa para entrar, o que faz, onde procura vaga, como é que participa da seleção. Agora, como é que, de fato, uma seleção? A seleção ela vai ter essas 3 etapas. Análise curricular, que elimina 97% de todos os candidatos. A prova prática, que vai afunilando ainda mais a entrevista pessoal. Sem um bom currículo, você não vai avançar. Ok? Na próxima aula, o que você vai aprender? Nós vamos montar junto. Aula prática. Nós vamos montar junto o currículo que faz com que o juiz te note. A maioria tem um currículo tradicionalzão, um currículo industrialzão ali, né? Feio, desorganizado, não evidencia os cursos, as experiências que tem. Amanhã, na aula 2, nós vamos montar junto, você aí com o seu computador aberto ou com um papel, e a gente vai fazer do início ao fim um currículo que é selecionado. Ok? Você vai entender que existe método. Eu vou te entregar um modelo que você vai usar e que já colocou vários alunos dentro das próximas etapas de uma seleção. Então, o que eu preciso de você é compromisso. Hoje você entendeu as regras do jogo, entendeu que existe um caminho e amanhã você vai entender como é que você trilha esse caminho na primeira etapa dele, que é um bom currículo. Ok? No seu lugar, eu não perderia por nada. Eu já faria compromisso com a minha família, ou se eu tivesse algum compromisso que não é tão importante, já desmarcaria para assistir a aula de amanhã. Perfeito? Porque amanhã você vai sair com o seu currículo pronto para avançar rumo à prova de sentença. E na aula 3 você vai aprender como é que você domina os atos judiciais usando a inteligência artificial, que vai ser um diferencial gigantesco também para o seu currículo. Combinado? Perfeito? E aí você deve estar, talvez assim, ó, pô, Paulo, será que é para mim? Nossa, eu não sei, cara. E eu tô aqui para te dizer o seguinte, não importa a sua cidade, não importa a sua idade, ok? Talvez você pense, talvez eu estou muito velho para isso. Não importa a sua idade, o que você vai ver que o que importa é a sua competência, não a sua idade. Não existe dentro do tribunal, dos tribunais brasileiros, limitação de idade para nomeação na assessoria. A PEC da Bengala, que é a aposentadoria de servidores públicos com 75 anos de idade, não se aplica aos cargos comissionados. Ou seja, você pode entrar na assessoria independente da sua idade e permanecer nela enquanto você tiver vigor para trabalhar, enquanto você for uma pessoa que entrega o seu trabalho com qualidade. Então isso também não é uma desculpa para você não avançar, ok? Você também pode aprender os métodos, a metodologia adequada, avançar e ser nomeado e ser nomeada. Perfeito? E não importa também se você nunca pisou dentro de um tribunal, se você nunca fez estágio. Você vai entender que existe a metodologia que vai te ensinar a prática dos atos judiciais e você vai entrar sabendo isso, sem precisar pisar dentro de um tribunal, sem precisar de fazer um estágio, sem precisar de parar a sua vida para fazer um voluntariado. Combinado? Perfeito? Isso você vai aprender durante esse treinamento. Tá bom? Por que você está falando isso, Paulo? Porque eu já vi pessoas em diferentes contextos conseguir uma vaga na assessoria de juiz. Tá bom? E eu espero profundamente que seja você e que você esteja comigo durante esses 4 dias. Combinado? Então, recapitulando. Hoje você entendeu o quê? Que existe um caminho para você entrar no judiciário. Esse caminho não precisa de concurso nem de OAB. Segundo, cargo de assessor de juiz é algo que pode mudar a sua vida. Terceiro, as vagas existem. Eu mostrei para vocês algumas e amanhã eu vou mostrar mais. Poucas pessoas estão prontas para disputarem. Tá bom? A experiência prática, ou seja, saber fazer os atos, saber trabalhar, é o que os juízes mais buscam. Sem isso, você não vai conseguir avançar. Perfeito? E esse treinamento foi feito para isso, para te entregar o que você precisa. Então, amanhã, nós temos a nossa próxima aula, ok? Você tem a próxima aula e você tem uma escolha. Lembra sempre, a escolha de hoje vai definir o seu amanhã. Eu espero que você esteja disposto
a seguir o caminho, a trilhar o passo a passo que a gente vai te apresentar aqui. Perfeito? Ok? E, para você que ficou aqui até o final, nós vamos mandar agora no chat um link num grupo VIP. Só você que assistiu essa aula ao vivo, ok? Ou através de um replay, que você pode estar assistindo depois, você vai ter acesso a esse material exclusivo. Então você clica nesse link que está no chat ou na descrição do vídeo aqui no YouTube e vai para o grupo VIP para você ter acesso ao material. É importantíssimo que você entre nesse grupo que está sendo enviado ali. Mesmo que você já esteja nos grupos oficiais do evento, esse grupo VIP é onde serão enviados os materiais complementares às aulas que estão acontecendo. Perfeito? Por que a gente está fazendo isso? Para separar quem de fato entrou apenas para assistir o evento e não fez nada de quem de fato está aqui assistindo a aula com a gente. Então clica no link que está, vai lá para o grupo VIP e lá a gente vai te mandar esse material e outros materiais complementares para acelerar ainda mais a sua jornada dentro deste treinamento. Perfeito? Então eu espero você amanhã para a gente fazer um currículo junto, um currículo que vai te levar para a próxima etapa, rumo à assessoria. Combinado? Perfeito? Posso te esperar amanhã? Temos um compromisso? Feliz por isso, viu? Espero que você cumpra a sua palavra e que amanhã às 8 horas da noite esteja aqui para mais uma super aula do treinamento Profissão Assessor de Juiz. Até amanhã.